irmãos, tudo bem? Paz do Senhor, boa noite. Espero que estejam bem, eu também estou bem, graças a Deus. E estamos aqui mais uma vez, né? O Senhor vinha ministrar no meu coração a respeito de como a gente se vê, como a gente se enxerga, né? E não é um exercício muito comum fazer uma autorreflexão. E às vezes, parte das pessoas que, quando fazem essa reflexão, elas se percebem de forma negativa, de forma bem depreciativa mesmo, sabe? Assim, muitas vezes inseguras, muitas vezes se enxergam como incapazes, como pessoas não aptas para fazer alguma coisa. Se você já se sentiu assim, se você se sente assim, essa palavra é pra você. Pra nós, no caso, né? Que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, corta pros dois lados. Vamos começar pensando que a gente serve um Deus que é perfeito. E Ele não faz nada, absolutamente nada imperfeito. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Ainda lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, se você for olhar toda a parte da criação, Deus criou as coisas com ordenanças. Que haja luz, que haja aquilo, que seja separado, que seja criado. E o ser humano não. O ser humano, ele com as próprias mãos dele, ele pegou a argila, ele modelou a sua imagem e semelhança e ainda soprou com seu ar o fôlego de vida pelas narinas do ser humano, e aí sim ele se tornou um ser vivente. Então perceba o cuidado que Deus teve ao nos criar, o zelo que Ele teve ao nos criar. Então, se você se menosprezava, pode parar por aí, porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. E em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, só a parte A do versículo, tá? Diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei. Ainda em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, também a parte A do versículo, diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Então, querido, além do Senhor te criar a imagem e semelhança dele, Ele te escolheu no ventre materno, antes que você viesse ao mundo. Ele te escolheu, te separou e ainda planejou para você, fez planos a seu respeito. E se você ler a continuação, vai ver que são planos de bem, não de mal, né? Porque a vontade de Deus é boa, agradável. É isso, né? É boa, suave, agradável, alguma coisa assim. Em João 15:16, só a parte A, diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dares frutos. Então, às vezes a gente pensa assim: eu tô na igreja porque eu quero, né? Porque eu achei legal e porque eu me sinto bem lá. E fui eu que escolhi servir a Deus. Mas não, querido, você tá enganado. Deus te criou, te conhece, fez planos e sonhos pra você. E Ele, de novo, Ele te escolheu. E se você hoje serve a Ele, é porque Ele te escolheu para isso. E te escolheu para ir e dar os frutos. E muitas vezes a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado, a gente não se acha capaz, não se acha competente o suficiente, usa essa palavra, para realizar alguma coisa que Deus mandou, ou alguma coisa que Deus colocou no teu coração, ou então nas tuas mãos. E às vezes a gente se acha bem pequeno, né? Mas o problema é que a gente fica se preocupando com as expectativas alheias dos outros, dos irmãos, ou de outras pessoas, enfim. A gente se prende muito ao que eles vão pensar, o que eles vão achar, o que eu vou parecer, como vão me ver, e se eu errar, o que eles vão pensar, o que eles vão falar. Quando na verdade a gente tem que se preocupar de fato com a expectativa de Deus, porque a expectativa que Deus tem a meu e a teu respeito, porque
Ele te conhece, Ele te criou, Ele te escolheu, te incumbiu de fazer alguma coisa. E Deus não te dá um fardo maior do que você possa carregar. Então, querido, você é perfeitamente capaz de cumprir com a expectativa de Deus. Então se preocupe com isso. Porque Deus te salva, Deus te ama. O irmão às vezes nem nos ama. É pra amar, né? Mas às vezes nem gosta de muita gente. E em 2 Timóteo, vem dizendo assim, no capítulo 1, versículo 7, tá? Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Querido, então não precisa ter medo, não precisa estar inseguro, porque o próprio Deus está falando que está contigo por onde quer que você ande. E de novo, o medo é inimigo da fé. Então se você tem medo, sua fé não consegue ser praticada. Então, de novo, confie em Deus. Acredite em Deus. Porque muitas vezes, mesmo sabendo que Deus está do nosso lado, né? A gente ainda se sente incapaz. A gente ainda se sente inseguro e fala: Senhor, isso não é pra mim. Dá pro irmãozinho A, pro fulano de tal, pro ciclano, porque eles vão saber fazer melhor do que eu. Porque de fato, às vezes a gente realmente não sabe fazer. E é normal isso. Então, tá tudo bem a gente não saber fazer. Mas pensa comigo. A gente serve um Deus que é perfeito. E se esse Deus perfeito, ele enxergou um potencial em você, quem é você, querido, para discordar dele? Vamos combinar? Fica difícil, né? Querido, acredite no seu potencial. Acredite no seu potencial debaixo da direção de Deus. Sabe? Eu te convido nesse momento a você a se olhar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amor. Porque Deus te ama. E Deus espera que a gente se ame também. Lembra quando ele disse? Amai-vos aos outros como... Amai o próximo como ama a si mesmo. E aí depois ele viu que as pessoas não se amavam e falou: amai ao próximo como eu vos amei. Então ele espera que nós nos amemos. Não é mesmo? Não é a gente se adorar e se colocar no altar, não. Mas a gente precisa se amar e se respeitar. Sabe? Porque a gente tem valor. A gente tem valor, sim. E a gente tem um Deus que ele conhece a gente, que ele nos escolheu, nos criou, nos cuidou até aqui e nos ama, mesmo sem a gente merecer. Então se valorize, sabe? Não deixe que às vezes as palavras negativas de outras pessoas venham te atingir. Porque você vale muito, você é muito valioso, sabe? Você foi comprado por um preço muito alto, foi um preço de sangue do Cordeiro Vivo que desceu do céu. Então, querido, não se coloque abaixo das outras pessoas, porque Deus é equilíbrio. Então, queridos, acredite no seu potencial, mas no seu potencial debaixo da direção de Deus. Porque é Ele que te capacita, você não vai em seu nome, sabe? Você vai em nome dEle. Então, eu te convido a se olhar com mais carinho, com mais respeito, sabe? Com mais até admiração, digamos assim. Claro que a honra e a glória é sempre de Deus, não é pra gente tomar pra si. Mas Deus espera que a gente se ame. Lembra quando Ele falou pra amar o próximo como ama a si mesmo? Só que Ele percebeu que as pessoas não se amavam. Então Ele falou pra amar uns aos outros como eu vos amei. Mas Ele espera que eu e você se amem, isso é saudável, isso faz bem. Você não tem que se adorar e se colocar no pedestal, mas você tem que se respeitar, sabe? Se valorizar, porque Deus é equilíbrio. Ele não quer que tu se menospreze nem que você se adore. Equilíbrio. Você tem um Deus que Ele te escolheu e Ele te criou, Ele planejou pra você e que acredita no seu potencial, sabe? Que te conhece mais do que ninguém. Então se valorize, porque você foi comprado por um preço muito alto, sabe? Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro Vivo que desceu do céu, o próprio Filho de Deus. Então, sai da tua zona de comodismo, da tua zona de conforto e vá cumprir os planos que o Senhor tem pra você, sabe? Não tem necessidade de ter medo,
porque o Senhor mandou ser forte e corajoso. E ai, Yasmin, eu não sei o que o Senhor planejou pra mim, eu não sei o que o Senhor tem pra minha vida. Então, querido, peça, pergunte pra Ele que Ele vai te responder, tenho certeza disso. Ore a Ele, sabe? Busque a Ele, peça ousadia, peça autoridade em nome de Deus, peça coragem, peça que Ele te enche de coragem para viver os sonhos que Ele sonhou para você. Eu espero que essa pregação tenha falado ao seu coração da mesma forma que falou o meu. Eu fui extremamente provada para poder gravar esse vídeo, eu não queria mais gravar, e o Senhor foi falando comigo sobre a palavra que foi ministrada. E querido, olha só, essa deve ser a 5ª vez que eu tento gravar esse vídeo, porque o vizinho tá martelando, o outro ligou uma máquina lá, choveu, a porta bateu, o celular tocou, o celular parou de gravar várias vezes sozinho. Da memória cheia, bloco de nota apagou minha pregação inteira. Então assim, eu sinceramente espero que tenha alguém que receba essa mensagem da parte de Deus, porque não é minha não, porque Ele tratou comigo e eu tô passando pra vocês. Amém? Até a próxima!